Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para a 16ª live O Caminho do Comunicador e hoje o tema: posso treinar doente? Posso treinar lesionado? Essa é uma pergunta que eu já fiz muito e hoje é uma pergunta que chega muito no meu inbox. E aí, o que vocês acham? Pode treinar? Não pode? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou refletir agora e transmitir a minha opinião. Para início de conversa, se a pessoa está me perguntando isso, provavelmente ela quer ouvir que sim, que pode. Porque quando a pessoa pergunta isso, ela está querendo treinar, né? Porque se ela não quisesse treinar, ela já usaria o fato de estar doente ou lesionada como desculpa ou como motivo para não treinar. Eu mesmo muitas vezes estava ali no afã de querer treinar, de não parar de treinar, dava uma pequena lesão, dava uma doença, um resfriado, por exemplo, uma gripe, eu pensava, e aí? Posso treinar? Não posso? Será que vai atrapalhar meus ganhos? Será que vai atrapalhar a minha recuperação? Então, sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existem, digamos assim, níveis de intensidade de lesão e níveis de intensidade de doença, ou de uma gripe, ou de um resfriado. Então a gente pode colocar aí de 1 a 10, sendo que o 1 seria o mais leve e o 10 seria o mais pesado. Por que isso? Porque quando a gente simplifica a pergunta em posso treinar doente? Ou posso treinar lesionado? Tá, mas que tipo de lesão que você tem? Que tipo de doença está te acometendo? É algo mais sério? É algo mais grave? Porque lógico, se for um negócio nível 10, a resposta é meio óbvia, né? Não pode. Mas e se a resposta for nível 1, nível 2, nível 3? Será que ainda assim posso? Devo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A segunda coisa que a gente tem que entender é que a gente tem um sistema de recuperação que vamos dizer que ele é global. Ele não fala só, não diz respeito só à sua recuperação do treino, mas à sua recuperação como um todo. Tem outras coisas que são fatores estressores para o seu corpo. Não é só o treino. Então, pode ser que, sei lá, você está passando por mais estresse no trabalho, isso é um outro fator estressor. E aí, Gabriel, beleza? Passa o macete para flexão de uma mão. Beleza. Se der tempo, eu vou passar o macete. Se não der tempo, já fica para a próxima live. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que o nosso corpo ele é um sistema único, é um sistema todo interligado. O nosso sistema de recuperação, então, ele visa a recuperação do corpo inteiro, não só do treino, né? A questão do seu sistema imunológico, a questão da sua recuperação fisiológica no modo geral. Então, quanto mais elemento estressor a gente coloca, mais a gente exige da nossa capacidade recuperativa. E quanto mais a gente exige da nossa capacidade recuperativa, menos então a gente pode colocar no treino. Porque se a gente colocar demais, a gente vai acabar sobrecarregando nossa capacidade de recuperação e o treino vai ser contraproducente. Como já disse algumas vezes, se a gente está treinando, a gente quer evoluir, a gente quer melhorar. Então, se a gente quer melhorar, a gente tem que treinar dentro da nossa capacidade de recuperação para que possa haver a supercompensação e a gente de fato ficar melhor. Se a gente simplesmente ficar treinando por treinar, treinando para ficar cansando, se exaurindo, a gente não necessariamente vai evoluir. Então, partindo do pressuposto que a gente está treinando para evoluir, a gente está treinando então dentro da nossa capacidade de recuperação. A gente tem que saber que essa nossa capacidade de recuperação ela varia de acordo com os outros agentes estressores que estão agindo sobre o nosso corpo, sendo que um deles é a doença ou lesão que está nos acometendo. Porque se estamos doentes ou se estamos lesionados, isso implica que vamos ter que gastar uma parcela considerável do nosso sistema recuperativo para tratar essa lesão ou doença. Então, sendo assim, obviamente, quanto naquela gradação que eu fiz de 1 a 10, quanto mais perto do 10, provavelmente menor é a sua possibilidade ou
a sua capacidade de treinar, tendo em vista a sua recuperação. E se for uma coisa mais gradual, talvez você possa treinar. E aí uma outra reflexão, em terceiro ponto, uma terceira reflexão, que eu sei racionalmente, mas na prática é difícil até para mim mesmo fazer, é que dependendo, né, a gente geralmente quer treinar, como eu falei, se a gente está fazendo a pergunta é porque a gente quer treinar. E a gente quer treinar porque a gente não quer perder capacidade, não quer perder ganhos que estamos tendo, não queremos perder condicionamento. E aí a gente tem que pensar que a principal coisa que vai influenciar nos nossos ganhos é o volume de treino. Então justamente a gente não quer treinar, parar de treinar para não ficar sem acumular volume de treino. A questão toda é que a gente tem que refletir. Isso eu falo para mim mesmo, porque eu estou cansado de acontecer isso comigo mesmo. Se a gente treinar e acabar colocando uma capacidade de recuperação exigindo muito mais do que a gente consegue, a gente pode acabar piorando aquela lesão e aquela doença. Então aquela lesão, aquela doença que talvez te deixaria fora dos treinos por uma semana, acaba te deixando 1 mês, 2 meses fora. E aí às vezes por causa de você não abrir mão de uma semana de volume de treino, você acaba abrindo mão de 1 mês, 2 meses. E eu falo isso vivendo isso agora. Dia 1º de maio eu tive uma contratura na lombar. Essa contratura na lombar, ela não me pegou de surpresa. Uma semana antes eu já estava começando a sentir a minha lombar, começando a reclamar. Então a gente tem que entender outra coisa, que a dor é um sinal do corpo. A gente não pode simplesmente ignorar um sinal do corpo. É como se a gente estivesse numa sala, começasse a sair fumaça do ventilador, o ventilador está ligado, começa a feder fio queimado, começa a sair fumaça, e em vez de desligar o ventilador, eu simplesmente ignoro o sinal, ignoro o cheiro de fumaça, ignoro o cheiro de queimado, ignoro o sinal visual da fumaça e simplesmente deixo aquilo ali. Se eu fosse lá e desligasse o ventilador, talvez eu evitaria ali um estrago maior, um incêndio. Talvez eu pudesse até reparar o que está fazendo ali aquela sobrecarga no ventilador. Porém, se eu simplesmente ignoro os sinais, aquele curto ou aquela sobrecarga ali, no caso na corrente ali, vai aumentando, até chegar ao ponto que pega fogo no ventilador e eu perco o ventilador e tenho um dano muito maior. Uma coisa que se eu tivesse desligado eu conseguiria reparar em pouco tempo, não desliguei, vou demorar muito mais tempo para reparar. É a mesma coisa com o nosso corpo. Às vezes nosso corpo está te dando um sinal. Vai com calma, pega leve. Não está dando para recuperar nesse ritmo que você está indo. E aí você resolve ignorar o sinal. Você resolve sentir o cheiro de queimado, ver a fumaça e não fazer nada. E aí o que acontece? Acontece uma lesão mais grave. E aí, em vez de você ficar uma semana fora, você fica 1 mês, 2 meses. Então, 1º de maio, senti uma contratura na lombar. Desde então, não estou podendo treinar carga. Não estou podendo treinar perna com carga igual eu treino. Não estou fazendo agachamento, deadlift, terra, esses treinos que eu costumo fazer aí. Não estou podendo fazer. Já tem 1 mês. E antes da minha contratura da lombar acontecer, ficou 1 semana minha lombar dando uma dorzinha, avisando, pega leve. E eu continuei ignorando. Ignorei, e aí depois levantei e nem fui treinando. Levantei, fui fazer o número 2, matinal. Na hora que eu levantei do vaso, a coluna já travou. Tô treinando, então assim, eu tô treinando, mas não tô treinando perna. Quando a coluna travou, fiquei alguns dias, 1 semana sem treinar. E aí depois eu voltei meu treino, mas não tô treinando perna, a não ser essa parte de cardio ali que é mais leve. Esse cardio de 5 minutos de exercício de perna que eu faço, vocês podem estar observando que são só exercícios mais leves. Não estou colocando uma sobrecarga muito grande na perna por causa disso. E eu falo com as pessoas, ensino isso e comigo mesmo já aconteceu várias vezes e está acontecendo agora. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão. Será que se eu ficar ali 1 semana parado, dando tempo para o meu organismo recuperar do sinal que ele está me dando,
Será que não é melhor do que eu ficar 40 dias parado, 60 dias parado? Será que esse afã de querer treinar realmente é o melhor caminho? Então, é lógico. Se você sentir que é uma coisa leve, um resfriado leve, uma dorzinha leve, que você consegue treinar e esse resfriado, essa dor não piora, aí beleza, pode ser. Você pode treinar. Só que treine com parcimônia. Treine com mais atenção ao sinal que seu corpo está te dando. Tranquilo? Então, o recado que eu queria passar era esse, a reflexão era essa. Nós estamos hoje na 16ª live do Caminho do Comunicador. Se você tiver temas, ideias, sugestões, deixem aí nos comentários, porque temos que fazer mais 184 lives até o final do ano, e toda ideia, toda sugestão é válida. Uma pessoa que está pedindo para entrar ao vivo, mas vamos deixar para a próxima live. Em alguma outra live eu vou começar a captar aí a participação ao vivo de vocês, para poder a gente bater papo e eu tirar dúvidas ou dar uma mentoria ao vivo, se vocês acharem isso interessante. Se achar isso interessante, já deixa no comentário também, que eu já estudo isso para as próximas lives. Tranquilo? Valeu, pessoal, tamo junto, obrigado. Se gostou, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo, e se puder também, entra lá no YouTube e se inscreva lá no meu canal. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. E tamo junto. Valeu.